Fala pessoal do Futebol na Veia, para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovana Oliveira e hoje eu tô aqui para comentar um pouco com vocês sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileirão A1, que está começando, se você está assistindo esse vídeo no dia que eu estou publicando, neste sábado, 8 de fevereiro. Mas antes de falar sobre o campeonato e sobre a primeira rodada em si, eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube que comentem aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos e também que curtam e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, vamos lá. A primeira rodada do campeonato começa, como falei, neste sábado, às 3 da tarde, e é um jogo entre o Avaí Kinderman e o Vitória. O Avaí Kinderman é uma das principais equipes, foi uma das principais equipes no ano passado, do Brasileirão A1, e é um dos times mais tradicionais do futebol feminino brasileiro. Entre os destaques do time, nós temos a goleira Bárbara, que é a goleira titular da seleção brasileira. Ano passado, o Avaí Kinderman foi semifinalista do Brasileirão, então esse ano o time vem com tudo de novo, prometendo bons resultados. Por outro lado, nós temos o Vitória, que não passou para as quartas de final do ano passado, mas que conseguiu se manter na Série A1. E um dos destaques do time para esse ano, uma das apostas, é a jogadora Raíssa, que foi artilheira do campeonato Sub-18, que esse ano subiu para a equipe titular e que promete fazer boas partidas. Então, vamos ver aí como será a equipe do Vitória nesse ano. Esperamos que o time possa se destacar mais do que se destacou no ano passado. A segunda partida dessa primeira rodada também acontece nesse sábado, só que começa às 5 horas, que é entre o Grêmio e o Minas e Cesp. O Grêmio é um time que subiu para o Brasileirão A1 no ano passado e que esse ano está tentando se reformular. O time contratou 8 novas atletas para essa temporada, entre elas a lateral Isa, que foi um destaque na Ferroviária e que esse ano vem integrar a equipe do Grêmio, em busca de uma colocação melhor. Já o Minas e Cesp é um time que também fazia parte do Brasileirão A1 no ano passado, só que não teve um desempenho tão bom assim. A equipe não passou para o mata-mata, mas esse ano também está tentando se reformular para se manter na Série A1. Entre as contratações destaques do time para essa temporada, nós temos a jogadora Bárbara, que veio do Flamengo e que foi eleita a melhor jogadora do mundo nos Jogos Mundiais Militares. Então, vem reforçar a equipe do Minas neste ano. A terceira partida que acontece nessa primeira rodada é entre a Ferroviária e o Audax. Essa partida acontecerá também às 5 horas da tarde. E para quem não sabe, eu acho muito difícil não conhecer a equipe da Ferroviária em meio a todo o destaque que elas ganharam no ano passado, mas a Ferroviária foi o time que venceu o Brasileirão e que também fez excelentes jogos na Libertadores, no Campeonato Paulista e que conta com um elenco excepcional. Entre as jogadoras da Ferroviária, nós temos a Aline Milene, que é sem dúvidas um grande destaque do futebol brasileiro feminino atual, e também a goleira Luciana, que é uma das paixões ali da torcida da Ferroviária, e com razão, A Luciana vem fazendo ótimas partidas pelo time, foi convocada pela Pia agora novamente para integrar a seleção brasileira, então é uma excelente atleta. E além disso, a Ferroviária trouxe agora também a jogadora Chu, que mais uma vez, para quem acompanha a seleção brasileira, a Chu também está presente em todas as últimas convocações da técnica Pia. É uma excelente atleta e também vem integrar o time da Ferroviária agora. Já o Audax é um time que fez uma temporada um tanto interessante no ano passado, no Brasileirão A1. O time passou para o mata-mata, conseguiu ali uma colocação legal, mas é um time que está totalmente reformulado para esse ano. Isso porque a maioria das atletas deixaram o time, o Audax teve que fazer novas contratações, e entre o elenco do ano passado, o time só conta agora com a jogadora Carol Mineiro. Já o próximo jogo, que fecha esse sábado, acontecerá entre o Santos e o Flamengo, também às 5 horas. Essa é sem dúvidas uma das partidas mais esperadas pelos torcedores, porque são duas equipes sensacionais que fizeram boas temporadas no ano passado.
O Flamengo levou o Campeonato Carioca, também foi semifinalista do Brasileirão A1, e esse ano conta com muitos reforços, né? Eu até gravei um vídeo, vou tentar deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, sobre o pacote de reforços que foi anunciado pelo Flamengo para a temporada desse ano. No vídeo eu conto um pouquinho sobre cada uma dessas atletas, mas são 7 novas jogadoras que vão compor a equipe neste ano. E além disso, né, o time rubro-negro perdeu a atleta Dani Helena, que foi uma das principais jogadoras do Flamengo no ano passado e que deixou a equipe nessa temporada. Então, com certeza fará falta para o time. Por outro lado, nós temos aí a equipe do Santos, que tem novas atletas também, entre elas, né, como destaque, a jogadora Cristiane, que é uma das jogadoras mais tradicionais, né, todo mundo conhece a Cristiane. Ela veio do São Paulo para o Santos esse ano e os torcedores estão extremamente animados com a chegada da Cristiane. Em contrapartida, o Santos perdeu a jogadora Gláucia, que foi artilheira do time no ano passado e que esse ano, em uma espécie de troca, foi para o São Paulo, né? A Cristiane veio do São Paulo para o Santos e a Gláucia foi do Santos para o São Paulo. Então, com certeza será um jogaço entre Santos e Flamengo. E aí, começando no domingo, o primeiro jogo do dia, já é um clássico, né? Um derby entre Corinthians e Palmeiras. Esse jogo será transmitido pela Band, então vamos assistir, né? Vamos dar essa força, porque o futebol feminino precisa da nossa visibilidade. Então, vamos aí todo mundo, 2 horas amanhã, ligar a televisão na Band para acompanhar, né? Amanhã, falo para quem está assistindo o vídeo no dia que eu publiquei. Então, dia 9 de fevereiro, teremos esse jogaço entre Palmeiras e Corinthians. A equipe do Corinthians, que eu também acho muito difícil vocês não conhecerem, é a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias e que ano passado venceu a Libertadores, o Paulista e ficou ali em segundo lugar no Brasileirão. Perdeu para a Ferroviária, mas também fez uma temporada excelente. O time tem atletas incríveis, né? Também tem um elenco excepcional e também é um dos favoritos para esse ano. Entre elas, tem a zagueira Érica, tem a lateral Tamires, tem ali a Gabi Zanotti mais à frente, a goleira Lele, que são todas jogadoras que já vestiram a camisa da seleção brasileira. E esse ano o Corinthians trouxe um nome aí que movimentou muito o mercado do futebol feminino, que é a jogadora Andressinha, que veio do Portland, nos Estados Unidos, e que é, sem dúvidas, um dos maiores nomes do futebol feminino brasileiro atualmente. Então, a Andressinha, esse ano, reforça a equipe do Corinthians. Por outro lado, nós temos o time do Palmeiras, que também fez uma boa temporada no ano passado, subiu do Brasileirão A2 para o A1, e que esse ano chega bem reforçado aí para essa nova temporada. Entre os principais reforços do time, nós temos 2 jogadoras que vieram de São Paulo, que são as jogadoras Otília e Ari Borges. Eram jogadoras muito queridas pela torcida do São Paulo, porque fizeram ótimas partidas, e esse ano vão compor o time do Palmeiras, que está em busca de uma colocação boa, né? Está em busca de se manter no Brasileirão A1, não voltar a cair para o A2. E aí agora, o próximo jogo do domingo acontece entre o Internacional e o São José, às 3 horas da tarde. O Internacional é um time que também teve um bom desempenho no ano passado e que procura manter essa boa colocação, mas é claro que pretende conquistar novos títulos. E para isso o time trouxe de volta uma jogadora que passou uma temporada aí na China, mas que também já foi muito importante para o Internacional, que é a atleta Bianca Brasil. Para quem não sabe, a Bianca esteve na equipe do Internacional em 2017, quando o time conquistou o Campeonato Gaúcho. Então é uma jogadora que a torcida está muito animada aí para ver jogando e que com certeza será um ótimo reforço para o time. E também um dos destaques é a lateral direita Fabi Simões, que foi eleita a melhor lateral direita no ano passado no Brasileirão e que se manteve no Internacional aí para reforçar mais ainda esse elenco. Por outro lado, nós temos o São José, que é um time muito tradicional do futebol brasileiro feminino, que também vem aí, está conseguindo se manter no Brasileirão A1, apesar de ser um time composto majoritariamente por jogadoras amadoras. Mesmo assim,
O São José é um time que sempre surpreende a gente, né? Já conquistou a Libertadores 3 vezes, então vamos ver como será o desempenho do São José neste ano. Por fim, o último jogo que fecha esse domingo acontece também às 15 horas entre a Ponte Preta e o Iranduba. Esses dois times não estão passando por uma fase tão boa assim. No ano passado, no Brasileirão A1, eles não passaram para o mata-mata, ficaram ali, conseguiram fazer a pontuação suficiente para se manter no A1, para não cair, mas também não tiveram um desempenho tão bom, em especial a Ponte Preta. Esse ano a Ponte Preta teve a maior parte do elenco modificado e está trabalhando muito com jogadoras de base, né, para tentar conquistar um espaço melhor. E o Iranduba, além de também estar se reformulando muito nessa temporada, perdeu uma das suas principais jogadoras, que é a atleta Jennifer, que foi para o Internacional. Então o time, além de não estar passando por uma boa fase, perdeu um dos seus principais reforços. Então terá que procurar maneiras de suprir essa falta agora nessa primeira etapa do campeonato para conseguir se manter e ter um desempenho melhor do que teve no ano passado. Por fim, o último jogo que fecha essa rodada acontece na segunda-feira, às 19 horas, e também promete ser um jogaço, porque é entre dois times que se destacaram muito no ano passado no Brasileirão A2 e, por conta disso, subiram para o Brasileirão A1, que é São Paulo e Cruzeiro. O time de São Paulo foi o campeão do Brasileirão A1 no ano passado, mas também tem alguns desfalques para essa temporada, desfalques muito importantes, entre eles, como eu já falei, a jogadora Cristiane, a Otília e a Ari Borges. Por outro lado, o time trouxe a Gláucia, né, do Santos, que eu também já falei, como uma forma de tentar suprir um pouco da falta dessas atletas que deixaram a equipe. Então, vamos ver como será aí o São Paulo nessa temporada. O time também manteve a jogadora Vitória Yaya, que é uma das principais atletas hoje do futebol feminino brasileiro, uma das maiores promessas do futebol feminino, e que, em meio a rumores que iria jogar no Orlando Pride, acabou ficando no São Paulo, pelo menos nesse início de temporada. Então, São Paulo ainda conta com esses reforços importantes. E a equipe do Cruzeiro também foi vice-campeã no ano passado do Brasileirão A2, então também está fazendo uma ótima temporada, foi destaque no Campeonato Mineiro, acabou vencendo. Então, também é um time que está crescendo muito e que esse ano está se reformulando também. O Cruzeiro contratou 12 atletas para essa temporada em busca de conseguir uma colocação melhor, em busca de se destacar ainda mais no campeonato. Então, basicamente, esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Como eu falei para vocês, o derby entre Corinthians e Palmeiras será transmitido pela Band, mas os outros jogos vocês podem conferir no site da CBF também. Então vamos, sem dúvidas, assistir, comentar, movimentar as redes sociais, compartilhar, porque a gente precisa dar essa visibilidade para o futebol feminino brasileiro. É basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Como eu já falei no começo do vídeo, curtam, comentem, se inscrevam, porque isso ajuda muito a gente. Eu sou Giovana Oliveira e vejo vocês no próximo vídeo do Futebol na Veia.